Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Nós vamos dar sequência aos nossos estudos. O reverendo dividiu essa equipe em dois. Alguns estão falando sobre evangelismo e outros estão falando sobre a igreja, né? E nós estamos usando esse livro, né? Que fala Por que amamos a igreja? É uma coletânea de informações de estudos com respeito à igreja triunfante e militante. Vamos então continuar com esses estudos hoje. Como já falamos no começo em outros estudos, eu vou sempre usar esse texto como texto áureo para os meus estudos, tá? Que é Mateus 16. Mateus 16. De 13 a 20. Mateus 16, de 13 a 20. Vamos ler. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. A minha intenção de ler esse texto, sempre nos estudos, é para deixar bem claro que não haja dúvida de que o Senhor da igreja é o Senhor Jesus, que o fundador, mantenedor da igreja é o Senhor Jesus. Não é homem, não é qualquer instituição. Ele não deu esse poder ao apóstolo Pedro de forma nenhuma, como é interpretado por algumas igrejas, principalmente pela igreja católica, de que Pedro tem as chaves, de que o Pedro é o fundador da igreja, de que Pedro é o primeiro papa. E no momento Deus dá essa responsabilidade para o homem. Mesmo porque, se assim fosse, se a igreja fosse firmada em qualquer outro homem, ela não prevaleceria. Mas como ela é firmada no Senhor Jesus, na rocha eterna, então ela é permanente, viva e atuante. Mas a revista em si, ela traz quase todas as suas lições a questão dos desigrejados. Desigrejados são aqueles que conhecem a palavra de Deus, no entanto, não querem frequentar as igrejas. Os irmãos sabem disso, né? Os irmãos conhecem alguns desigrejados? Pessoalmente? Quais são os motivos que eles alegam para não frequentar a igreja? Quais são os motivos? Da liderança ou do irmão que está aí, ou coisa assim. E aí aquele mal-estar que ele sente com o próximo, ele termina
Ele está achando que ele pode estar perto de Deus. Parece que Uns questionam a doutrina, outros questionam o dízimo, outros cada um tem seu. O que mais? Também mágoa, eu já escutei algumas pessoas já afirmarem assim que não vai ter igreja, porque a igreja não ajudou quando precisou, passou por alguma dificuldade, a igreja não ajudou, aí cria-se uma mágoa. Outros, por causa de escândalos da igreja, já pastor tal se envolveu com escândalo e não vai mais à igreja. Então, Todos esses motivos e muitos outros são baseados em homens, concorda? São baseados nas pessoas e não no Senhor Jesus. Se eles compreendessem que o Senhor Jesus é o Senhor da igreja e que essa mesma igreja do Senhor Jesus tem os seus defeitos, eles talvez não pensariam assim. Mas todos esses motivos são baseados em homens. E a nossa base não é nenhum homem, e não pode ser, então somente tem que ser o Senhor Jesus. Mas os motivos são grandes, e muitos. Vamos começar então por não querem compromisso. Tem pessoas que não querem compromisso com a igreja. Não querem ter que levantar cedo ou vir para a igreja 2 vezes ao dia. Acham isso desnecessário. Outros não querem ficar aqui sentados durante 1h30 ouvindo alguém pregando ou falando aquilo que supostamente ele já sabe o que é. Não querem o compromisso de estar em momentos chaves na igreja, em participação, atividade. Então isso os impede. Também a responsabilidade. Porque se você tem compromisso, você também tem a responsabilidade. E isso é cobrado. De alguma maneira é cobrado. Ou pela direção, ou pelos próprios membros. Como você é um crente, participante, está atuante na igreja, é necessário que você faça parte. Você não vem, as pessoas não vêm na ceia do Senhor, não participam. E muitas vezes a gente acha isso estranho e cobra de alguns. Mas eles não gostam. Não querem ter, por exemplo, nenhum cargo na igreja, porque não querem compromisso, não querem responsabilidade, querem apenas estar. E quando isso é feito, cria um choque ou um desconforto e saem da igreja. Outra coisa, não querem e não respeitam a hierarquia. Na igreja, logicamente entendendo, na perspectiva de cristão, somos todos iguais. O pastor, presbíteros, diáconos, membros comuns, somos todos iguais diante de Deus. Somos todos filhos e ovelhas do Senhor. No entanto, na igreja há uma hierarquia estabelecida pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus Cristo, em que nós temos que compreender e obedecer essa hierarquia. Nós temos presbíteros e pastores. E pastor, a qual devemos honra. A Bíblia não diz isso? Mas pessoas que acham que não tem necessidade de ter pastor, não tem necessidade de ser dirigido por um grupo de outros homens, querem para si uma autonomia de direção, de conceito, de atuação, e quando se vê nesse momento em um local hierárquico, também não concordam e dizem: vou sair. Uma das coisas mais agravantes também é sobre doutrina, como o diácono Arlindo disse. Uns não concordam com o dízimo, outros não concordam com o batismo infantil, né? E outros concordam com a salvação pela graça, querem a salvação pelas obras, e vão criando obstáculos teológicos e nesse conceito, e vão se afastando. Saem daqui para ir para outra igreja. Aqui nós defendemos o dízimo, mas vão para outra igreja onde o dízimo, segundo eles, foi
foi banido, não tem mais valor no Novo Testamento. Só que lá, batiza criança ainda. Então aqui também não fico. Vai para uma outra, onde eu batizo criança, mas tem um dízimo. Até que ele não se vê mais em lugar nenhum, porque não se encaixa, ou as igrejas não se encaixam no seu perfil de pensamento teológico. Se afastam. Outros não aceitam críticas, ou serem chamados à atenção. A pessoa está na igreja, comete erros, é necessário que seja chamado a atenção, que seja corrigido, porque uma das marcas da igreja é a disciplina, os irmãos sabem disso. E quando é chamado a atenção ou disciplinado, não gostam, não aceitam, não querem passar por isso. E a nossa igreja, graças a Deus, ela é muito velada quanto a isso. Nós nunca expomos ninguém que erra ou que está em disciplina. Mas algumas igrejas fazem isso em público e na frente da igreja. Fulano está disciplinado porque cometeu tal pecado. Vai ficar de banco, sentado. A pessoa ali se sente um tanto humilhada e acaba saindo da igreja também. Porque assim, logicamente ninguém pode expor ninguém ao vexatório, né? Situação vexatória. Mas se eu pertenço a uma igreja onde o uso e costume é esse, que os dirigentes fazem, quem pecou vai ser falado. Se eu estou nessa denominação e aceito essa denominação, então eu tenho que ser sujeito a isso também. Certo? Senão você estaria em uma outra também, né? Mas mesmo assim, compreendendo que é um uso e costume e que a igreja vai fazer aquilo, quando colocam ele na situação, ele esmurece. As pessoas também são extremamente críticas, né? Geralmente você vai conversar com uma pessoa dessa, ele tem sempre um argumento crítico e negativo sobre a igreja. Nunca fala nada positivo sobre a igreja. Sempre algo negativo. Eu vejo com isso tudo um egocentrismo muito grande. Tudo é focado na sua pessoa. Nós temos que nos adaptar e nos moldar de acordo com a palavra de Deus. E também de acordo com a igreja que estamos frequentando, com as doutrinas ali pregadas. E não, a palavra de Deus está moldada aos nossos pensamentos e quereres, às nossas vontades, né, ao nosso perfil. Nós vamos procurando um emprego onde existe lá uma vaga, que o seu perfil cabe naquela vaga. E você procura também um emprego onde aquela vaga cabe no seu perfil. Dentro da igreja nós temos que ser submissos a nos colocarmos na presença de Deus e aceitarmos o que ela nos diz, o que ela nos mostra, o que ela nos fala. E as pessoas têm esse ego muito grande de não aceitar nada disso que foi dito aqui, ou por pensar assim: não quer compromisso, não quer responsabilidade, não aceita hierarquia, não aceita doutrinas, não quer ser chamados à atenção, não querem passar por disciplina, não querem cargos e tão somente fazem críticas à igreja. Nós temos um princípio na nossa igreja, orientado pela própria palavra de Deus, onde diz que os crentes de Bereia, né, quando era anunciada a palavra, eles iam nas escrituras para saber se é verdade ou não. E esse é um princípio
que deve nos marcar constantemente. Porque em vez de ficar colocando empecilhos, devemos focar tão somente na palavra de Deus. Aquilo que está sendo dito aqui na frente, no púlpito, pelos homens que dirigem a igreja, são verdadeiras, são bíblicas, constam na Bíblia. É isso que nós devemos nos preocupar, meus queridos. Se a igreja está cumprindo com sua função espiritual e social. A igreja é uma entidade social? Ela tem esse foco primordial? Não. O foco primordial é adorar o Senhor. Mas nós temos a obrigação de sermos sociais, de atuar na sociedade, de dar suporte e assistência. Concordam? Mas o foco principal é estar. E nossa igreja e a igreja que estão por aí, elas têm esse foco, primeiro, de estar tão somente focados na santa palavra de Deus, ensinando e alimentando os suas ovelhas, seus membros, com a palavra de Deus pura e verdadeira. É esse o foco. As pessoas que saem da igreja por qualquer motivo e não se encontram em lugar nenhum, é porque elas não têm esse foco em mente. Elas têm o foco de que o que eu penso não está condizente com aquilo. Mas será? Será se nós concordamos aqui, teologicamente, em tudo? É claro que não, né? É claro que não. Bom, mas todos aqui estão na Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja reformada, uma igreja calvinista. Mas é por isso que nós somos totalmente igualitários na questão da teologia. Nós temos divergências uns com os outros aqui. Logicamente que isso não interfere e não fere a nossa fé, nem o nosso convívio, certo? Então não adianta nós sairmos daqui por causa de alguns detalhes teológicos. Nós não podemos divergir de que existe uma atividade santa, da soberania de Deus, da salvação pela graça e do Senhor Jesus como Salvador. Se algum de nós divergir disso aí, que são as bases, então não tem como nem ficar na igreja mesmo. É necessário sair. Mas eu queria também ler com os irmãos Mateus 7. Mateus 7. Pode ser do versículo 1 ao 4, ao 5. Quem quiser pode ler. Vamos fazer uma dinâmica aí. Para que não sejais julgados, pois como critério do que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu argueiro o olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave do teu? Pode ler o texto. Hipócrita, tira-me primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Veja aí, meus queridos, que aquelas críticas, ou aqueles argumentos formados pelos aqueles que não querem participar da igreja, o Senhor Jesus vem aqui com esse texto e dá uma lição. O que ele fala aqui? Olha, você vê defeitos em todos os outros, você vê defeito em tudo. Você põe defeito e vê tudo aquilo que o seu irmão faz de errado. Mas e o seu? Você vê uma trave, uma árvore no olho da pessoa, mas não vê o cisco que você vê nos olhos das pessoas, mas não vê a trave que está no seu olho. Nós gostamos de pôr defeitos, de fazer críticas. Mas e nós? Como é que nós estamos diante de Deus? A igreja
não é isso, a igreja é aquilo, a igreja é aquilo outro, os irmãos estão lá, a pregação é isso, a pregação é aquilo, mas e minha vida? Como é que está a minha vida diante de Deus? Como é que está a minha vida diante de Cristo? Diante da igreja? Como é que é a minha posição? Então, essa questão, há uma grande hipocrisia aí. O versículo 5 diz isso, né, Ricardo? Ricardo acabou de ler aí, o versículo 5 diz isso, hipócritas. São pessoas hipócritas, egocêntricas, que acham que a igreja não é o suficiente para o seu conhecimento, que acham que a igreja é fraca para tê-lo dentro da igreja. Ora, quem são esses para dizer que a igreja do Senhor Jesus não é capaz de recebê-lo pelos seus grandes conhecimentos? Hipocrisia. São fracos as suas convicções. Por quê? Porque colocam as suas convicções como acima de todas as convicções, como acima até mesmo das verdades bíblicas, que aquilo que ele pensa é absoluto e não deve ser constrangido ou indagado ou questionado, porque o seu conhecimento e aquilo que ele pensa é absoluto. São pessoas também sem um interesse. Que interesse é esse? O interesse de servir a Deus, de servir ao Senhor, de estar em comunhão, de participar da comunhão entre os santos, da comunhão na igreja. Não tem interesse de lidar com a membresia, de vir sentar e adorar ao Senhor. São pessoas também que não têm humildade. Humildade. E a humildade é uma das características principais do cristão. Cristão sem humildade, eu vejo que precisa ser ainda trabalhado pelo Espírito, porque a humildade é uma das características do cristão. Nós temos que ser humildes, temos que abaixar a cabeça diante de algumas situações e nos colocarmos como servos, como irmãos, um dos outros, submissos à hierarquia da igreja e a tudo que a igreja nos propõe. E o principal também, sem amor a Cristo. Ora, se Cristo é o fundador da igreja, se Cristo é o Senhor da igreja, e banalizam a igreja como banalizam, não dando importância como a igreja, como deve dar, então eles também estão banalizando a pessoa do Senhor Jesus. Alguns acham que a igreja tem que ser um lugar santo. E seria muito bom se assim fosse. Mas o que nós poderíamos dizer então sobre a igreja de Coríntios? Quantas coisas erradas não haviam ali? Quantos pecados cometidos não haviam ali? A ponto de Paulo escrever 3 cartas, na verdade, né? Porque uma, segundo a palavra, uma foi desviada, né? Mas são 2 cartas que chegaram até eles, orientando-os, chamando-os a atenção sobre os seus erros, corrigindo-os, mas Paulo os chamava de igreja, a igreja do Senhor. Não existe, meus irmãos, igreja santa, sem erros e pecados. Porque ela é formada de pessoas que, embora eleitas, santas, mas cometem ainda pecados. Pecados e erros, muitas vezes um com o outro. Eu quero ler agora com os irmãos Mateus 16. Mesmo texto lido no início. Para a gente fazer uma análise aqui, uma exegese sobre esse versículo aqui. Mateus 16, 19. e 20. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus,
E o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Mas mirem-se aí e focam em alguns momentos aí sobre o texto, sobre o versículo 19. Vou dar para os irmãos aí uns 3 minutinhos, para os irmãos analisar esse texto aí. Versículo 19 de Mateus 16. Alguém já tem uma posição aí? Vamos lá, vamos fazer uma dinâmica aqui. Vamos dizer alguma coisa. Que é uma dicotomia, uma condição entre Cristo e a igreja. E a igreja ela tem que caminhar no foco que ela está acontecendo com Cristo e a sua verdade. Se sair desse propósito, a igreja não vai de Certo. Mais alguém aí, pessoal? Eu entendi assim que, visto que a igreja somos nós, somos o corpo de Deus, o corpo de Cristo, cada um tem sua função. Uma vez que você se desligar da sua igreja, você desliga, você acha que você é autossuficiente, você vai estar desligado do corpo de Cristo. Você não vai estar ali junto, é o que o texto está falando aqui. E aí ele se desligou aqui na terra, ele vai estar desligado nos céus também. Ele não vai ter uma comunhão, assim como ele não tem comunhão no corpo de Cristo aqui, que é a noiva de Cristo, que somos nós, somos todo esse corpo aqui que está aqui, toda a face da terra, que tem o mesmo objetivo, a mesma ideia de louvar a Deus e expandir essa informação para a maior parte das pessoas, o maior número de pessoas, para que fiquem sabendo. Eu acho que Cristo falou aqui é exatamente isso. Uma vez a pessoa separada aqui, por qualquer motivo que seja, que ela acha que ela tem, ela vai estar separada também para toda a eternidade. Aqui eu vejo Cristo mostrando ao homem a importância que a igreja de Cristo tem aqui. Aqui são retratos dos igrejados. A importância que a igreja tem para fazer com que as coisas do reino sejam ligadas entre o homem e Cristo. Então a importância que a igreja tem. Certo. Que maravilha. Muito bem. Os irmãos aí, exegetas, estão certíssimos. Então a gente compreende aqui no texto que Cristo, de alguma forma, dá poder a essa igreja. Certo? Dá um poder para ela. Um poder de atuação. Que poder é esse? Aquela fé verdadeira, a igreja verdadeira. Sim. A qualquer igreja. E ó, dá-te a chave do reino dos céus. O que ligares na terra, o que os irmãos compreendem como se ligares aqui? Na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então essa igreja, por pertencer ao próprio Cristo, ela tem em si o poder. Um poder. Então não banalizem a igreja achando que a igreja é só
um prédio de 4 paredes, onde se reúnem as pessoas para fazer um culto. Não estou falando da estrutura, estou falando do corpo de Cristo, da estrutura da igreja espiritual. Há aqui um poder, não dado a Pedro, como já disse o irmão, mas dado à igreja. Mas dado à igreja. Que poder é esse? Então eu posso, como membro, ativante da igreja, ativo, simplesmente sair, falar, não vou mais para a igreja. Você pode até fazer isso. Só que tem umas consequências importantes e também espiritual. Porque se em dado momento você for desligado do hall de membros dessa igreja, o negócio é sério. É sério. É necessário que você reflita e volte a pensar. Eu posso sair da igreja a qualquer momento, posso voltar a qualquer momento. Não. Existe aqui uma hierarquia. Existe algo dado por Deus para essa igreja. Senão nós seríamos qualquer um. Senão seria uma ONG. E não a igreja fundada do Senhor Jesus. Pois não. Que é o chamado egocentrismo, né? Pois não. Alguém aí interprete o Alex. Ele é filósofo. Às vezes ele fala, a gente só entende um pouquinho, mas é profundo, vai. Só pontuando o que a gente acabou de ler aqui no texto. O texto em si não é muito fácil de ler. O texto é um pouco difícil. Tanto que o texto aí não vem com uma sua interpretação. Só que esse texto é importante porque ele vai ser muito citado quando a gente fala de disciplina eclesiástica. A disciplina que a igreja tem, que a igreja exerce sobre a sua igreja, o corpo, a liderança. O texto em si tem como foco falar, mostra a respeito de um reconhecimento que Pedro tem de que Cristo, de Jesus de fato é o Cristo. Quando a gente lê um pouco antes do 19, no início do texto, a gente vai ver que Jesus vai dizer aos seus discípulos: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Quem eu sou? Pedro vai se colocar e vai dizer: tu és o Cristo. E aí, a partir daí, a gente vê Jesus falando: tu és Pedro, sobre essa
Aqui começa a dificuldade. Primeiro que a gente vê, de fato, mostrando aqui Pedro reconhecendo Jesus como o Cristo. Mas a partir daí, fica-se difícil de entender o que Jesus está querendo dizer quando dizer que está a pedra. A pedra é a fé de Pedro em relação a ele ser o Cristo. A pedra é o próprio Pedro, tu és a pedra. Ou a pedra é o próprio Cristo. É a fé de Cristo. É a fé de Cristo. Nessas três interpretações, a Igreja Católica vai dizer que a pedra é o próprio Pedro. Né? Ele sabe disso. Agora, se a pedra é o próprio Cristo ou a fé de Pedro, essas duas interpretações, independente de quais seja, vai caminhar para um sentido comum de que a Igreja está unida ao próprio Cristo, a Igreja está tendo o próprio conhecimento de Cristo e tendo essa união com Cristo. Decorre da autoridade da Igreja de disciplina está aí na sua comunhão, na sua união com Cristo. Porque a gente deve se sujeitar aos líderes, porque esses líderes são ministros da palavra, e enquanto ministros da palavra, eles vão guiar a igreja à palavra. Mas a partir do momento então de que não podemos, aí entra na questão dos desigrejados. Muitos desigrejados são desigrejados por causa das falsas igrejas, por causa de falsos pastores. Eles devem se submeter aos falsos pastores? Não, só que eles também são desigrejados. A gente vê duas coisas. O inimigo dentro da igreja, que é o joio, a falsa igreja, os falsos pastores, e o coração pecaminoso do desigrejado, que não se submete à verdadeira igreja. A gente tem essas duas realidades atuando em conjunto. Aqui a gente vê que a igreja verdadeira, que está em comunhão com Cristo, tem a autoridade da disciplina, mas ao mesmo tempo, a gente entende que o desigrejado ele deve entender justamente isso. Ele deve buscar uma igreja que esteja em comunhão com o verdadeiro Cristo, que reconhece que Jesus como de fato Cristo está unido com Cristo. Senão, se ele não reconhece isso, a julgamento são sua própria cabeça, porque está sendo uma igreja ao seu bel prazer, que satisfaça a si mesmo. Em contrapartida, a gente também tem que existir essa realidade das falsas igrejas que atuam junto como instrumento do diabo para disseminar também o erro. Só por essa questão do Porque a questão da fé, a fé não é palavra que Pedro tem. É isso. De qualquer forma, a fé de Pedro baseia-se no Senhor Jesus. Quando ele fala, tu és o Senhor. E a questão maior é o seguinte, como eu já disse, os desigrejados eles põem motivo em todas as coisas. Eles ficam mirando em homens. Quando eles são decepcionados com as igrejas, falsas igrejas, eles estão se baseando em quem? Em homens. Ou não existe igreja correta, ou não existe uma igreja que se mantenha na palavra de Deus. Existe. Também não posso generalizar. Então, todos os motivos que eles possam inventar ou trazer são banais. Quando eu saio da igreja e não vou mais a nenhuma outra igreja, porque eu posso sair daqui em desacordo com alguma coisa, mas eu vou para outra. Vou para outra igreja. Agora, ficar fora da igreja e falar que igreja não é um bom local, eu estou me automutilando saindo do corpo de Cristo.
eu que estou falando sobre o corpo. Quando eu falo se você se não está entendendo. É a própria analogia que Paulo faz, né, a respeito do corpo. Se você bate o seu dedinho na quina da mesa, o corpo todo vai sentir. Se a igreja sofre pelo pecado, a minha igreja tem essa luta, isso não é motivo para se desmembrar, mas para que possa realmente atuar no caminho para o crescimento. Se o irmão está errado, eu preciso ajudar ele a ir para o certo, não ao contrário, que é a questão da. Cresce. Todos os irmãos concordam que aqui no versículo 19 o Senhor delega poder a essa igreja. Dar-te-ei, Cristo dela, dar-te-ei as chaves. O que é isso? É a igreja sim, mas a igreja baseada em Senhor Jesus. Essa tem o poder. Não vem com qualquer igreja aí, que pega qualquer coisa, um culto de qualquer maneira, onde o foco não é o Senhor Jesus, que essa, não estou falando sobre essa igreja. Estamos falando da igreja de Cristo. Então o Senhor Jesus delega poder a essa igreja. E nós temos que entender que se somos parte dessa igreja, e que se essa igreja é baseada em Cristo e na sua palavra, essa igreja também tem que ter esse poder. Igreja Marilene, igreja de qualquer outra igreja batista, baseada no Senhor Jesus, é o que importa, é o que basta. Os irmãos não sabem a importância que você faz para a igreja, a diferença que você faz de estar aqui. Tem pessoas que pensam, o que eu sou? Mas às vezes você traz tanta alegria a outra pessoa,
Você faz tanto bem a outro membro que se sente feliz em te ver, que se sente feliz em estar com você, que se sente feliz em estar do seu lado, que fica animado em tê-lo por perto, né? Além dessa convivência pessoal muito importante e gloriosa, há ainda muito mais o estar juntos adorando ao Senhor. Então, meus irmãos, não me venham com desculpinhas ou motivos quaisquer para banalizar a igreja. Você quer sair, você saia. Mas não vem falando mal da igreja do Senhor, não. Isso é inadmissível, né? Você saia, mas saia consciente que você saiu porque você quis, por desconforto pessoal, mas não que a igreja não é importante. Esse é um movimento mundial. É algo que está acontecendo mundialmente. Inclusive, esses escritores são americanos. Esse negócio de desigrejados, de banalizar a igreja, dizer que a igreja não é importante, que a igreja não tem mais seu valor, é um fenômeno mundial que está acontecendo em todos os países. Porque as pessoas ficam desconfortadas com alguns detalhes. Passou por aqui um rapaz que já saiu de outras denominações, ele tinha alguns discípulos, tal, veio para cá, começou a frequentar e de repente não veio mais. E um dia eu encontrei lá em Diadema, na igreja Ourense, na Rua Ourense. E conversando com ele, ele falou, não sei o quê. Ele não fez uma crítica direta, mas dizendo que talvez a nossa igreja não pregasse a Jesus Cristo constantemente, pregando a salvação de Jesus constantemente. Eu acho que ele estava muito equivocado, porque nessa igreja não se fala outra coisa a não ser a salvação do seu Jesus. Mesmo quando se trata do Antigo Testamento, qualquer coisa, nós direcionamos sempre isso ao Senhor Jesus. E ele fez essa crítica. Como assim? É assim, o que está entendendo é bem equivocado esse trabalho que fala que a igreja não prega a Cristo constantemente, ele diz isso. É o contrário, a igreja sempre prega a Cristo constantemente. Então, justamente. Voltando para o Diadema, ele mencionou isso. Mas depois eu soube, por alguns dos seus discípulos, que ele estava até questionando agora se o Senhor Jesus era Deus ou não. Então, é um momento que ele questiona que Cristo tem que ser pregado constantemente. Em outro momento, ele veio dizendo, que já estudando a respeito sobre a santidade de Deus, ou Jesus Cristo como Deus. Se Jesus Cristo tinha a mesma substância de Deus, ou foi criado por Deus. Sendo criado, ele deixa de ser Deus como Deus. Ele estava já questionando isso, dizendo que Cristo foi criado. Então veja só, olha só o que passa na cabeça desses homens. As incoerências. Eles vêm de 0 a 100, questão de minutos. Sai de uma teologia, vai para outra, sai de um pensamento para outro, porque não fixam. E onde é que o homem desse vai estar bem colocado? Bem posicionado? Em que igreja ele pode ser membro? Ele tem que passar por uma conversão, de fato, para depois frequentar uma igreja. Meus irmãos, então, nós temos centenas de motivos para não irmos à igreja. E temos apenas um para irmos, que é o Senhor Jesus. Essa senha aí não trisca a unha dessa um só motivo, que é o Senhor Jesus. Então todos os motivos são banais diante da importância que é estar juntos adorando ao Senhor. Um dos piores e um dos motivos maiores somos nós mesmos. As nossas vontades, o egocentrismo, a nossa má vontade, a nossa preguiça, o nosso desinteresse, a nossa inconformidade com algumas coisas. Então nós mesmos nos colocamos nesse sentido. Outros motivos são os outros, sempre os outros, focados em homens.
Ah, fui decepcionado. O tal líder lá fez isso, isso e isso. Conceitos pré-formados, pré-definidos e inflexíveis que eu coloco na minha cabeça e não aceito ser constrangido. E não aceito ser colocado em pauta ou dizendo você está errado. Porque o meu conceito é absoluto. E muitos outros motivos, nós temos muitos motivos. Eu citei 100 aqui, eu disse 100 como exemplo, mas pode ter muito mais, ou muito menos que seja. Mas nenhum desse tem a importância que é de vir à igreja, de que é participar da comunhão dos santos e de Cristo, que é a comunhão com o Senhor Jesus. Os irmãos conhecem outro motivo mais importante do que isso? Os irmãos conhecem outro motivo? Há outro motivo a não ser esse? Não há. De fato, está descontente com a igreja, você tem a oportunidade, e toda a liberdade de buscar uma outra. O que a igreja não pode além de sair da igreja, banalizar a igreja e dizer que a igreja não tem importância. Meus irmãos, eu não sei o que acontece com as pessoas. Ou elas, de fato, são cegas para não entender a palavra de Deus, ou não querem entender. Porque com um texto como esse, que fala sobre a importância da igreja e o poder dado por Cristo a essa igreja, eles não entendem isso? Quando Hebreus fala... Então, e quando Hebreus fala, não deixar de congregar. Ora, Hebreus não faz parte do cânon sagrado? Também não faz parte da palavra de Deus? Se lá está dizendo, você tem que congregar, você tem que participar da igreja. Não fica isolado, criando motivos, não. As pessoas não veem isso? Não enxergam isso com a palavra de Deus? Não são submissos a essas palavras? Então, ou são cegos pelo Espírito para não conhecer a verdade.
escola para... Então, o nosso maior motivo principal é servir a Cristo, é estar na igreja na comunhão. E não é só a igreja de Marlene. Qualquer igreja onde o Senhor Jesus é o fundador, onde o Senhor Jesus se faz presente, onde Ele é o mantenedor, é o fundador, criador, e lá o foco é servir e adorá-lo. Qualquer igreja desse nível, qualquer denominação que seja assim, é a igreja do Senhor. E nós temos que nos alegrar em poder participar do corpo de Cristo, em comunhão com os irmãos. É a orientação bíblica. É isso que o Senhor Jesus nos diz, é isso que os apóstolos nos diz, é isso que os pais da igreja, até 1500, discutiram tantas vezes, sobre poder do Espírito, poder do Senhor Jesus e a igreja, a importância da igreja. Então, não há motivo para isso. Nós devemos orar para que o Senhor interfira na vida das pessoas e os restabeleça a graça se forem eleitos. Irmãos, muito obrigado. Que Deus nos abençoe.